já era um animal aterrorizador. Mas um deles, o Raptor, é imbatível em termos de crueldade. Atualmente, os raptores são estrelas de Hollywood. Mas os paleontólogos suspeitam que eles tenham cometido uma infinidade de assassinatos há mais de 100 milhões de anos. Raptors assassinos. Uma manada de dinossauros herbívoros pasta ao calor do meio-dia. O Tenontosaurus, que é um pouco maior do que um elefante, deleita-se com a vegetação suculenta sem perceber o perigo que o espera. A poucos metros de distância, um assassino observa a cena, esperando o momento certo para atacar. Logo depois ele ataca, num frenesi de mordidas e golpes dados com suas garras. Apesar de a vítima ser 4 vezes maior, ela é facilmente derrubada e estraçalhada até a morte. Em alguns minutos, a vítima estará esquartejada. Os restos mortais da vítima permaneceram ocultos por mais de 100 milhões de anos, até que o detetive de dinossauros Dan Maxwell, da Faculdade de Medicina Osteopática de Nova York, deparou-se com esta carnificina enquanto procurava fósseis em Billings, Montana. Ele retorna hoje à cena do crime, um lugar remoto perto de Blue Water Creek, em busca de provas que possam não ter sido percebidas. Foi aqui que encontramos um Tenontosaurus completo. Bem aqui. Ele tinha uns 4 metros de comprimento. Os Tenontossauros adultos têm uns 7 metros de comprimento. O que chamou a atenção nesse caso foi encontrarmos esses dentes perto dos quadris do Tenontosaurus, que não estavam completos. Mas esses dentes não são de Tenontossauros, são de carnívoros. Estes dentes afiados são muito diferentes dos dentes do Tenontosaurus, que têm sulcos na parte da frente e são lisos na parte de trás, ideais para mastigar e triturar. Observe a diferença entre este dente e este, que é pontiagudo, afiado e serrilhado como uma faca de cortar carne. Dan Maxwell tinha encontrado a arma do crime e os restos de um corpo. Será que ele já tinha provas suficientes? Mais tarde, ele ficou sabendo que caçadores de dinossauros da Universidade de Yale já haviam se deparado com este mesmo padrão muitas vezes. Ossos grandes e dentes pequenos. Esta colina é chamada Santuário. Foi aqui que um famoso paleontólogo, John Ostrom, e sua equipe encontraram Tenontosaurus em 1964. Eu estava verificando os locais que a equipe tinha registrado uma semana antes. Eu estava indo para o último local a ser inspecionado naquela tarde. A cerca de 3 metros do atalho, Ostrom viu um osso diferente no solo. Não foi preciso escavar muito para recuperar parte de uma pata traseira e parte de uma pata dianteira. Eles perceberam imediatamente que aquela criatura era desconhecida e mortífera. Entre os ossos fossilizados encontraram uma arma mortal, uma garra com 7,5 centímetros de comprimento com a forma de uma adaga. Será que esta garra pertencia ao assassino? Durante 2 anos, os paleontólogos de Yale vasculharam a área em busca de mais evidências. Eles suspeitavam de um conflito violento no qual o Tenontosaurus fora assassinado após ferir mortalmente um dinossauro misterioso.
Junto às garras, também encontraram dentes pontiagudos de um predador, o maior suspeito. Seria um pequeno dinossauro de cerca de 3 metros de comprimento e mais ou menos da altura de um homem. Como os outros carnívoros, ele teria uma boca cheia de dentes pontiagudos próprios para dilacerar carne. Contudo, as armas mais mortíferas deixadas ali eram as garras em forma de foice no dedo interno de cada pata. Esta foi a arma que levou John Ostrom a chamar esse animal Deinonychus, que significa garra medonha. Uma farmacêutica alega que A descoberta do Deinonychus alertou os paleontólogos de que uma nova gangue de dinossauros malévolos havia aterrorizado esta região. As garras deles parecem com as das aves, e é por isso que eles passaram a ser chamados raptors. Tendo encontrado uma arma mortífera e um suspeito com motivação e oportunidade, os paleontólogos solicitaram reforços. Mas ainda estava faltando uma prova essencial. Como um pequeno raptor conseguiria bater um grande dinossauro vegetariano como o Tenotosaurus? Bob Barker resolveu investigar o caso. Esta é a coxa de um vegetariano de grande porte. Ela seria um lauto almoço para um bando de raptors. Os raptors eram os especialistas em artes marciais na era dos dinossauros. Eles corriam, giravam, pulavam, os músculos das pernas eram potentes e seu tornozelo tinha muita mobilidade. Era muito difícil escapar de um raptor, mas era fantástico ser um raptor. Os raptors eram dinossauros que lutavam boxe tailandês. Eles podiam acertar você com a pata dianteira ou com a pata traseira. O raptor é o Van Damme do período Cretáceo. O bípede mais rápido da atualidade é o avestruz. Graças aos potentes músculos das pernas, ele atinge a velocidade de 64 km por hora. A estrutura dos raptores era semelhante à do avestruz, o que conferia a eles uma enorme vantagem sobre suas presas. As pegadas dos dinossauros vegetarianos, os vegesauros, indicam que eles andavam a 3 km por hora. Os dinossauros carnívoros, como os raptors, moviam-se mais rápido, a 6 km por hora. A velocidade máxima de um dinossauro é cerca de 10 vezes sua velocidade de caminhada. Assim, a velocidade máxima de um dinossauro vegetariano era de uns 30 km por hora e a do raptor, 60 km por hora. Era quase impossível um vegessauro escapar de um raptor durante uma perseguição. Mas o raptor tinha outra vantagem além de sua velocidade. O guepardo é o quadrúpede mais rápido da atualidade. Tal como este grande gato, o raptor também podia saltar sobre o dorso de sua vítima. Além de ter velocidade e força, o raptor também era muito ágil. O segredo de sua agilidade estava na cauda rígida. A cauda tem hastes que se sobrepõem aos ossos, reforçando sua estrutura e dando equilíbrio perfeito ao raptor. Com grande velocidade, potência e agilidade, o Deinonychus tem o perfil de um assassino. Os detetives estavam fechando o cerco. Será que este bando de predadores mal intencionados conseguiu mesmo matar? Agora as atenções estão voltadas para a arma. Ela parece letal. Mas será que podia matar?
animal mais veloz que os demais e que saltava impelido pelas pernas traseiras, girando no ar, era uma ameaça. Além disso, o Raptor era especialista no combate corpo a corpo. Quando o Deinonychus apanhava sua presa, segurava com as patas dianteiras e usava sua arma mais poderosa, a garra. Nesse laboratório em Nova York, Dan Maxwell está retirando um Raptor de uma rocha encontrada em Oklahoma. Ele espera que este seja o espécime mais completo encontrado até o momento. Neste bloco há um Deinonychus. Esta é uma parte da perna, a tíbia e a fíbula. Esta é uma parte da pelvis e aqui está a parte da cauda. Eu sei que há mais partes do animal porque já encontramos parte da pata dianteira e da área do ombro. Esta é uma garra. O trabalho é lento e desgastante, mas ele já recuperou partes dos membros inferiores e das patas traseiras do Raptor. Aqui estão 2 ou 3 ossos de dedos e agora estou tentando recuperar esta garra pequena, mas quero encontrar uma garra grande. Sabemos que o Deinonychus tinha uma garra grande. E eu tenho uma cópia de uma aqui. Quero encontrá-la porque foi a garra que fez todo o estrago. Esta garra letal ficava na extremidade de um dedo grande extremamente flexível. O dedo podia ser levantado e colocado para trás em uma posição de descanso quando o Deinonychus andava ou corria. Parece que o Deinonychus era muito eficiente contra o Terantosaurus. A diferença de tamanho entre os dois é enorme. O Deinonychus saltava, se pendurava no dorso da presa e usava sua grande garra. A garra era retrátil como um canivete de mola. Durante o ataque, ela movia-se para frente, penetrando a couraça do Terantosaurus. Para conseguir matar, o Deinonychus tinha que subir no animal, agarrar-se a ele e usar esta garra grande. O Deinonychus parecia um lutador de boxe tailandês, com navalhas nos dedos das patas traseiras, que saltava no ar, agarrava a presa com as patas dianteiras e atacava com a garra grande, deixando uma ferida aberta na barriga da vítima. Mas a matança ainda não estava terminada. Ele continuava a chutar e dilacerar a vítima até que esta ficasse mutilada. Agora, vamos verificar se esta é a arma do crime. Atualmente, os detetives usam balística. Bob Barker usa ossos. E como Bluff, no Wyoming, ele descobriu a toca de um Raptor. Há 140 milhões de anos, esse era o território de caça de um grupo de raptors. Encontramos garras, dentes e partes de esqueletos de raptors. Mas ainda restavam muitas dúvidas. Como seria a vida em família? Será que os pais raptors cuidavam de sua prole? Se você fosse um bebê raptor, será que ao sair do ovo você já via a mamãe raptor com a boca cheia de carne para você? A resposta está bem aqui em Neil Quarry, em uma cena de mutilação em massa e de apreço familiar. Barker e sua equipe encontraram partes de um grande dinossauro que foi destroçado. Em um de seus ossos havia marcas feitas por dentes. De quem seriam? Para descobrir, Bob usa um kit de balística do período Cretáceo. Quando um dinossauro carnívoro mordia, sempre perdia algum dente. Mas outro dente nasceria no lugar daquele. O dente quebrado é como uma bala na cena do crime. Ele indica quem fez o que e a quem. Nesse vale há muitos carnívoros, tais como o ceratossauro e o megalossauro. Mas em Neil Quarry só há uma espécie de carnívoro, o raptor do Wyoming. Este dente foi encontrado perto deste osso. Foi esse dente de adulto quem fez essas ranhuras. Perto das ranhuras maiores, há diversas marcas deixadas por dentes pequenos. Quem as terá feito? Pegamos o cara. Esta é a arma do crime. Ela se encaixa perfeitamente. De quem é? De um bebê raptor recém-saído do ovo. Como ele conseguiu comer um pedaço de um dinossauro adulto que pesava várias toneladas? É claro que a mãe levou comida para ele. Esse é um covil de raptors onde os bebês eram alimentados com bifes de 500 quilos trazidos pelas mães. As marcas dos dentes provam que os raptores se alimentavam de tenotossauros.
Será que um único Deinonychus seria o responsável por este assassinato horrível? Ser atormentado por um único raptor seria aterrador. Ser atacado por uma gangue deles é inimaginável. Na cena de um crime, Dan Maxwell encontrou evidências que apontam para esta possibilidade. É comum um carnívoro como o Deinonychus perder alguns dentes quando ataca e devora sua presa. Mas os dentes só voltavam a crescer daí a cerca de um ano. O Deinonychus tinha cerca de 70 dentes. Perder 11 dentes em uma única luta seria desastroso. Se um animal perder 11 dentes em cada refeição, após 5 ou 6 refeições vai ficar sem dente. O número de dentes perdidos nas cenas de crime indica que mais de um dinossauro carnívoro participava de cada assassinato. Como numa dança coreografada, a gangue de raptores cercava a presa. Em seguida, eles atacavam. Não havia mais um atirador solitário, e sim vários assassinos malévolos. O Deinonychus tinha a estrutura de uma máquina mortífera. Em grupo, eles seriam aterrorizantes. Os animais que caçam em grupo são rápidos, ágeis e astutos. Tom Holtz, da Universidade de Maryland, compara a estratégia da caça em grupo a um jogo de sinuca. Jogando sinuca, você pode aprender muito sobre caçar em grupo. No jogo, a meta é separar as bolas para fazer pontos. Na caçada, a meta é dividir a manada para matar. Depois que as bolas se separam, e se nós pensamos nelas como se fossem dinossauros, uma bola separada torna-se um banquete em potencial. Os raptors isolaram este herbívoro do resto da manada. Desprotegido, ele será rapidamente morto. Os raptors saltam no dorso do animal e o derrubam para matá-lo. Observar o funcionamento de uma matilha de animais modernos permite deduzir como esses dinossauros caçavam. Como os raptors, o cão selvagem da África do Sul é um predador de pequeno porte capaz de abater presas grandes. Uma matilha de cães selvagens arremete contra uma manada de wildebeest, gerando confusão e caos. O líder da matilha escolhe o animal mais fraco da manada. Trabalhando em equipe e numa manobra que requer harmonia, a matilha abate a presa. Cada matilha tem um líder, e cada membro da matilha tem uma tarefa específica. Depois que a vítima é escolhida, ela é perseguida até ficar exausta para depois ser derrubada e morta. Os raptors caçavam em matilhas como cães, mas eles rastreavam suas presas como gatos. Os raptors e os grandes gatos se parecem em que são predadores que armam emboscadas. Para matar a presa, eles usam mais a agilidade e o elemento surpresa do que a velocidade. Como os grandes gatos, os raptors matavam porque conseguiam saltar. Esta era a única forma de abater presas muito maiores do que eles. Quando eles chegavam suficientemente perto para atacar, usavam suas pernas para saltar e enterravam as garras das patas dianteiras na presa. Assim era possível usar as pernas traseiras para rasgar o animal. Finalmente, eles silenciavam a presa mordendo ou dilacerando sua garganta. Agora, o assassinato do Tenontosaurus já é um caso encerrado. O motivo? Ele era o prato favorito do Deinonychus. Agora que o crime foi solucionado, o Deinonychus não está mais na lista dos criminosos mais procurados do mundo dos dinossauros. Outro vilão assumiu seu lugar. Na hierarquia dos raptors, o Deinonychus era apenas um anão. Em 1993, Jane Kirkland,
da Dynamation Society descobriu o fóssil de um monstro que ele denominou Raptor de Utah. A garra desse Raptor tinha 25 centímetros de comprimento, ou seja, era 3 vezes maior que a do Deinonychus. Os Raptors não eram uma gangue isolada de matadores, e sim uma numerosa família de assassinos insaciáveis capazes de causar enormes estragos. Cada vez que ele atacava, ele fazia um corte com 1,5 metro de comprimento e 25 centímetros de profundidade. Provavelmente ele conseguia fazer um novo corte a cada 2 ou 3 segundos. Mesmo que fosse um animal com 15 ou 18 metros de comprimento, ele teria rasgado seu abdômen e seus órgãos abdominais teriam literalmente caído no chão. Tudo isso em apenas 30 segundos. E isso era apenas o começo. O terror estava se espalhando pelo mundo. Em 1996, uma equipe liderada pelo paleontólogo Fernando Novas fez uma descoberta assustadora na Argentina. Ele encontrou vários ossos de um dinossauro assassino que ele apelidou de Megaraptor. Os ossos não justificam o nome, mas a grande garra, sim. Ela não tinha apenas 7 centímetros como a do Deinonychus, nem 25 centímetros como a do Raptor de Utah. Desta vez, a arma do crime tinha 38 centímetros de comprimento. Uma garra tão grande provavelmente faria um corte com aproximadamente 2,5 metros de comprimento em um só golpe. O Megaraptor fornece indícios sombrios quanto ao nível de violência do mundo dos dinossauros. Há 40 anos, um assassino como o Deinonychus seria inconcebível. Agora, o Megaraptor encabeça a lista dos matadores mais horripilantes da história. Será que existe alguma criatura ainda mais aterrorizante esperando para ser encontrada?